Olá, boa noite. Aqui é a doutora Rosali assumindo o Instagram da Debra Brasil para começar mais um episódio do Debra Talks. E hoje o episódio é Cuidando do Cuidador. É um tema que me alegra muito conversar. Eu esperava para conversar sobre esse tema. Então, hoje nossa convidada é a Rosângela Lira. Ela é psicóloga, tem uma super experiência. Vai ser super legal esse bate-papo com ela hoje. E antes de começar, a Rosângela já está aqui na sala. Eu queria dar aquelas informações clássicas de todo Debra Talks. Vamos esperar a sua convidada entrar. Oi, boa noite. Rosângela, quanto Querida, tempo? Tudo bem? saudades dos nossos encontros. Eu falei que ia adorar fazer esse talks com você, porque eu adoro esse sotaque. Ai, que amor. Sotaque nordestino, né? Vai ser uma hora ouvindo você falar sobre um assunto que eu adoro e com um sotaque que eu adoro. Vai ser ótimo para uma terça-feira. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente espera um pouquinho as pessoas irem entrando na sala. E a gente sempre dá aquelas lembretes básicos de todo o talk, que todos esses episódios, Rosângela, eles ficam gravados no IGTV da Debra. Então, E para quem não pode ver ao vivo, pode ver depois. E o legal é que dá para compartilhar. Então, dá para compartilhar pelo IGTV. Esse episódio depois vai para o YouTube. Então, é mais fácil ainda de compartilhar pelo YouTube. Você pode compartilhar pelo WhatsApp, com várias pessoas, em grupos de mães, em grupos de famílias de EB. Para quem não puder ver agora, pode ver depois. E também vai para o site da Debra Brasil. Então, a gente tem em 3 plataformas diferentes, exatamente para que mais e mais pessoas possam assistir e não perder esse conteúdo que está sendo tão rico e tão legal assim passar para a comunidade. compreender um pouco mais, não é, Rosalie? Sim, É sim, uma doença que ela ainda é muito desconhecida. muito. Então, E às tá vezes, a sendo gente pode ter uma borboleta junto da gente, uma Sim. coisa E, delicada. e a parte, né? E ela tá à parte, assim, não está envolvida em nenhum contexto, em acompanhamento em nenhum hospital, em nenhuma associação. Então, assim, está sendo muito enriquecedor participar desses talks, porque cada episódio, assim, eu aprendo, tanto com os profissionais, né? Que a gente sempre convida um profissional diferente, de um tema diferente, né? A gente já falou sobre dor, cuidados paliativos, temas que são pesados, Rosângela, que não são fáceis de serem conversados, e a nossa meta aqui no Talks é transformar, é que ele seja leve, é que a pessoa consiga compreender e tentar reproduzir esse esse conteúdo, né? Esse ensinamento. E Então tem quanto sido muito mais, legal. desculpa, e quanto mais a gente faz esse interlace, né, de conhecimento, mas a gente se apropria e pode ajudar, direcionar, dar um apoio, não é? Que é isso, eu acho que a mídia, nesse momento, ela tem sido muito legal nesse aspecto. E acho que a gente está conseguindo, inclusive, chegar mais perto e divulgar mais esse conhecimento, que Sim. antes eram também só de pessoas que têm interesse. Então, a gente propaga muito mais o interesse, por isso eu acho que tem sido mais efetivo. Não sei se tu concordas com isso. Concordo. E eu adorei quando você falou se apropriar do conhecimento, porque é, é isso, né? É se apropriar do conhecimento. Eu me É, apropriei muito com vocês, porque eu digo sempre que tem que ser um conjunto, não é uma coisa só. uma Quando a equipe. gente fala em um paciente, em uma pessoa que tem uma doença, ela não precisa só de um profissional, ela Não. precisa de uma equipe. E a equipe, eu acho que essa sustentação
de um emocional, de uma nutrição, de um cuidado, de uma ferida, do enfermeiro que vai lá, de uma médica que faz tudo isso. Então, eu acho que é como se a gente fizesse um alicerce de uma casa, entendeu? Sim. Então, isso eu acho que é muito legal e que eu vejo a Débora procurando isso. Embora a gente ainda não consiga agradar a todos, mas pelo menos a gente tenta, Sim. não A é? gente está sempre tentando. Isso é muito bom, são os desafios que a medicina tem, que a psicologia tem, que os nutricionistas têm, todo esse aparato, o aparato judicial também, que não pode ficar de fora, que a gente sabe que ele é muito importante quando a gente trata dos raros, não é? E que muitas vezes cada um vai se limitando, o médico se limita, o psicólogo se limita, e o fisioterapeuta entra, e o advogado entra, e a associação entra, e os pais contribuem. Então, eu acho que essa estrutura que vem se criando dos raros, eu fico muito feliz em participar com vocês. Eu sou admiradora de carteirinha, sim, de vocês. É muito bom isso. Nós que somos, e somos uma equipe. Aqui, eu vou ler, antes da gente começar, eu vou ler algumas pessoas que já entraram aqui. A Tatiane. Tatiane, que escreveu recentemente um livro, O Primeiro Dia de Aula da Vale, da Valentina. A Tatiane é psicóloga e ela colocou aqui, ó, tema maravilhoso. Ansiosa para ouvir minha colega de profissão. Obrigada. O Leandro colocou aqui, obrigado pela participação, Rosângela, tema super especial. O Leandro já colocou aqui, ó, que o mês de agosto vai ser especial. Temos vários temas sensacionais, temos mesmo. E a Janine colocou aqui, oi Rosângela, muito feliz Oi, por você querida. estar dividindo o seu conhecimento conosco. É um prazer estar com vocês. E aí a gente já tem aí 8 minutinhos, a gente já vai começar, porque 1 hora tem sido pouco para tanto assunto. E a gente sempre começa o Talks perguntando, querendo introduzir o convidado, né? Então, quem é Rosângela e qual o envolvimento dela com a EB? Eu sou Rosângela, sou psicóloga. Eu trilhei, a partir da minha experiência pessoal, uma procura pelo corpo. Eu terminei psicologia há 25 anos. E aí, 10 anos, eu comecei a juntar a psicologia com o corpo. Então, estabelecer esse contato íntimo do corpo, mente e emoções. Por quê? Porque o meu fisiológico, os meus reflexos, eles chegam antes que eu possa pensar. Então, eu tenho uma dor, depois eu compreendo a dor. Então, e toda a minha história, ela fica gravada no meu corpo. Então, o grande desafio em 2009, quando eu recebi o convite da Renata Rodrigues, a parceira aqui, né, e uma lutadora pelos raros aqui na Paraíba, não é? Ela junta tudo e todos em prol Sim, dos raros, e agregadora. ela me convidou porque ela sabia que eu trabalhava com o corpo, e no momento eu disse, gente, ela me falou da EB e disse, a gente chama popularmente de síndrome da borboleta. E aquilo me tocou. Eu disse, que massa, que desafio. Na especialização de trauma, a gente fala muito que as nossas histórias doídas, a gente precisa fazer toques de borboletas. Tocar a alma do outro, o corpo do outro, como se fosse uma borboleta pousando. Então, quando ela me trouxe isso, esse significado, eu disse, eu estou dentro. E eu comecei, eu sou consteladora também, disse, agora a gente vai fazer um trabalho que a gente precisa cuidar da família, que é onde tudo acontece e toda transformação também chega para lá, de bom e de ruim. Né? Então, foi nesse
segmento, e eu comecei a trabalhar. E eu comecei a atender as mães junto com os filhos, e aí a perceber quanta dor, quanta busca, quanta procura, quanta fortaleza tinha em cada uma daquelas pessoas, quantos desafios, eu digo que quantas maratonas, obstáculos aquelas famílias faziam toda semana, a cada dia. E muitos começaram a correr sem tênis. Nós temos famílias que têm históricos aqui que nós fizemos, que os filhos chegaram a dormir praticamente em pé, porque não podia se encostar nos lençóis. E um irmão apoiava o outro, e não tinha naquela época o diagnóstico. E é essas pessoas que sobreviveram a tudo isso, sem ter esse aparato que hoje nós temos, elas são a história da EB. Então, as pessoas somam para a gente que elas aprenderam a correr descalças. Hoje nós temos tênis. Às vezes precisamos lutar para buscar o tênis bom, para poder vencer essa corrida de obstáculos. Que eu digo que a EB é você enfrentar 6 horas dentro de um carro, é enfrentar, como nós fomos para Manaus, 6 dias de navio, em busca de algo diferente para os seus filhos. Porque a gente começa, quando a gente fala de cuidando do cuidador, a gente começa das alterações. Primeiro, as mães entram em contato com a perda do filho desejado, não é? Quando nós mulheres estamos grávidas, nós não esperamos passar pela dificuldade de ter um filho onde nós não podemos tocar. Nós imaginamos a banheira, naquela banheira, nós imaginamos aquela roupa. Então, a primeira coisa que chega para o cuidador daquele filho que nasce é do filho desejado. Ela já perde o filho porque ela tem que reestruturar ela como pessoa e a toda a família. Reestruturar emocionalmente, ambientalmente, economicamente e socialmente. Cuidadores. E a família passa por vários processos. A gente tem a reorganização de quem vai cuidar, como vai cuidar, aonde eu vou buscar essa diferenciação desse cuidado, que eu também sei como mulher e como mãe, né? E como eu vou olhar para aquele meu filho, que aquela roupinha que eu sonhei tanto eu não posso botar, né? Então a gente vê que é uma adaptação desse cuidador e dessa família desde então. A gente também vê no contexto dos atendimentos que a renda da família também foi diminuída. As mães, em geral, os cuidadores são as mulheres, elas deixam de trabalhar e o homem passa a ter toda a carga financeira. Então, isso também gera conflito. O homem também perde o seu espaço como homem, porque é diferente de um cuidado, de você cuidar de um filho, que ele tem a capacidade de se mexer e de se mover e não ter que se machucar, a um filho que você pode deixar ele lá e chorar um pouco mais, porque aquilo não vai interferir nele. E nós sabemos que a repercussão, desde a hora que nós nascemos, a importância do parto natural para o mamífero que somos nós, ela é fantástica. A primeira lambida que a gente leva como mamífero é da vagina. E aí a gente não sabe como essa criança recebe essa primeira lambida com o diagnóstico de EB. E quando a gente conhece um pouco mais de EB, a gente vê que essa repercussão, tá?
ela vem desde o primeiro toque. Então, essa criança, desde o primeiro toque, quando ela tem que ser lambida, quando ela tem que ser protegida, os toques que fazemos em nossas crianças, ela tem uma repercussão na nossa fisiologia e na nossa personalidade. E esses pais não podem lamber os seus filhos. E aí a gente começa a ter vários problemas, conflitos gerados porque nós sabemos que uma criança, quando ela se estressa, ela vai ter mais ferida. E aí a gente passa a ter desgaste de criação. A gente passa a ter dois tipos de criações, geração de conflitos. Então a gente tem conflitos financeiros, conflitos de interesse de filhos, porque um passa a ter mais atenção do que o outro. Um passa a ocupar lugar, muitas vezes, de outro irmão que se sente não apoiado. A gente vê o conflito da mãe que deixa de ser mulher. Sim. Então, nós temos casos aqui em João Pessoa, mais de uma pessoa que trouxe para a consulta, que quando o filho nasceu, ela saiu o marido saiu da cama, porque ela deu lugar ao filho. Então, a gente fala da perda da mulher também. E ninguém fala, né? É tudo, é tudo, é, é tanto, né? É tanto para falar, assim, é tanta mudança. A maternidade e a paternidade, enfim, a chegada de um filho já impõe tantas mudanças, né? E quando ele vem com um problema, né? É uma doença que é rara, às vezes desconhecida, como você falou. Às vezes as famílias têm que buscar esse conhecimento ainda junto disso tudo que está acontecendo, né? E nesse meio, nisso tudo que está acontecendo, eu vejo muito isso, a gente coloca muito essa criança no centro do cuidado. Claro, né? A gente é profissional da saúde, a gente coloca essa criança no centro do cuidado, né? E às vezes tantas coisas acontecem ao redor dessa criança que vão impactar imensamente no cuidado dessa criança. Para E a você gente ver, acaba perdendo isso. É uma das, tão. uma das coisas que a gente também tem feito aqui, tanto dessa questão da lambida, é lambida, a gente precisa lamber os filhos quando nasce. A gente precisa tocar. E aí as mães ficam com dilema, eu toco ou não toco? Eu Eu tenho posso ou não medo. posso? Eu tenho medo. E aí, Algum profissional fala que não deve dar de mamar, que não pode mexer, se isso, mexer e aí machuca. quando a gente, e aí a gente sabe que machuca, porque nós temos o nosso sistema nervoso, o maior órgão do nosso sistema nervoso é a pele. Nenhum Sim. órgão é maior que compõe o nosso sistema nervoso, é a pele. É a pele por onde o cego se comunica. É a pele por onde eu sinto o amor, a sexualidade. É a pele por onde eu sinto o calor, o frio. E nessas pessoas com epidermólise, elas têm isso furtado, ou eles têm isso debilitado, ou têm isso, de certa forma, incapacitado. Alguns não totalmente, mas outros sim. E aí, nós que somos mães sabemos. A gente às vezes tem medo de pegar no filho que está 100%. E quando você pega no filho com EB, que se você pegar aqui embaixo, você pode machucar. É a cabeça dessa mãe, é a cabeça desse pai, A né? cabeça da inteira, não é? Que, como a gente vai lidar com isso? Eu atendo as mães, faz, ai, eu não aguento. Então, o peito da mãe dói, mas a língua, o sugar da criança, que nós sabemos que a epidermólise, ela pega a parte interna dessa pele. A pele, ela tem a parte externa e ela tem a parte interna disso,
que sofre igualmente com isso, não é? E aí a gente começa a ter o quê? Primeiro, essa mãe, que é uma segunda coisa muito importante quando a criança nasce, é com quem eu vou me vincular no mundo. Sim. A primeira pessoa que eu vou me vincular, porque quando eu faço o movimento de dizer eu preciso morrer na barriga, eu preciso sair do meu conforto de ter, só recebi, recebi, recebi. Agora isso aqui não me cabe mais, ou eu morro ou você morre, mãe, e eu preciso ir para o mundo. Aí eu faço lá o meu pezinho, já faz o movimento. Aí a minha lambida, que a vagina já faz, não é? E depois eu preciso olhar para essa mãe. Quando essa mãe me pega, que ela não tem jeito, e ela me traz, que olhar eu vou ter? Meu primeiro olhar no mundo. Que olhar eu como mãe, doída, com ansiedade, com desesperança, com ansiedade, com medo, com sofrimento, sem Isso quando saber. deixa, né? Isso quando os profissionais de saúde não pegam a criança e levam logo para UTI, não deixam a mãe ver, porque mãe tem um probleminha de pele e você não vai poder ver seu filho agora. Isso. E aí, Isso é quebra. o primeiro contato, Rosali, que é o meu contato com o mundo. É o meu contato com o mundo. Além de a gente furtar isso, essa coisa de levar o filho, não deixar sequer ele sentir a voz ou o cheiro daquela mãe, ele é levado e a mãe fica sem esperança. E aquele olhar, quando volta, tá? A mãe passa esse vínculo. Essa criança ela vai se vincular, que é a primeira coisa que a gente tem com o filho, e é isso, é a amamentação que faz que nós, algumas mães, estão deixando de ter isso com o celular. Eu me vinculo com o celular e meu filho nada. E a gente vai ter sérios problemas lá na frente com esses bebês, porque eles não têm com quem se vincular. O meu primeiro encontro é no olhar. E eu, quando eu olho para essa mãe, no olho, eu encontro o quê? Entende? Então, é tão importante cuidar do filho, como cuidar do seu entorno. Porque a janela do mundo vai ser os olhos de quem olha para aquela criança. Então, quando eu faço o atendimento com a técnica de trauma, uma é fazer essa conexão. Nós temos uma criança aqui que ela não olhava para a mãe, mas uma em especial. Ela não conseguia olhar para a mãe. Mas ela não olhava e a gente percebia que naquele contato existia um amor intrínseco dentro da criança, mas ele já não conseguia se conectar com ela através do olhar. Por quê? Provavelmente o olho daquela mãe, no primeiro momento, no momento onde eu me fixo no mundo, onde eu venho para tudo que eu não tenho, eu saio de onde eu tenho tudo e agora eu vou viver numa realidade que eu não tenho, estou 100% dependente. E aquela pessoa de quem eu dependo, ela está chorando, ela está angustiada, ela está com medo. Medo. E é uma voz sem palavra. Porque nós, quando vemos alguém que tem uma conexão boa com a gente, diz assim, o que você tem hoje? Não, eu não tenho nada. Tem sim, eu te conheço. Eu posso ter seu olhar que tem alguma coisa. Sim. Entende? E aí, se eu, a partir de agora, me dedico 100% a esse filho, eu começo a dividir culpas. Porque como é que eu faço para dividir a minha atenção entre meu filho e meu marido? Porque a mulher vai deixando de ter papéis, e o homem também. O marido cuidador, ele também vai perdendo o papel dele de
de homem, porque toda a atenção volta para esses filhos. Então, a única coisa que une um casal, porque eu também sou consteladora familiar, É é o o que filho. é o filho e não o propósito maior, que é o prazer, É. que é o amor, que é o vínculo um com o outro também, né? E se não há amor, há cobrança. Se não há o amor, há culpa. E aí a gente troca essa sexualidade, a gente troca esse companheirismo por um peso de o homem ter que manter a casa e, e aceitar essa E a mulher mulher tem que que já. mudar, né? E essa É. mulher também nem dá a ela mesma, nem ao homem. Então a gente fica com a relação familiar totalmente desconecta daquilo que ela é. Então, nós tivemos aqui depoimento que quando o filho nasceu, fazia 12 anos que eles não tinham relações sexuais. E a mulher se sentia tão culpada, mesmo sem ter feito a análise genética, que ela não deixava o pai carregar o filho. 12 anos. O pai ficou sem colocar o filho no colo. Você já imaginou quanto sofrimento existia para este pai, para Não podia. esta filha, para todos, inclusive para o próprio filho? Porque nunca foi perguntado a ele, também pela mãe, se ele queria o pai. Então veja como há uma desestrutura, não só física, financeira e emocional. Então não dá para a gente trabalhar só no cognitivo. A gente Não. precisa ir para a dor. Aonde está essa dor? Como agora você pode olhar para o seu filho e olhar para ele e poder também ver o que foi que vocês ganharam com isso, não é? Nós temos um caso aqui de uma senhora que ela tem metade dos filhos com EB e metade dos filhos sem EB. Não. E a história dela é belíssima, de uma ressignificação. Ela chegou a botar óleo nos filhos, porque não tinha o que fazer, ela não sabia o que fazer. E o que ela fez? Ela criou os filhos todos iguais. Os que podiam dormir naquele dia, dormiam. Os que não podiam, no outro dia, iam brincar. Entendeu? E a gente tem visto nas famílias onde as crianças são olhadas como inseridas no contexto normal da família, a gente vê que a família passa por um processo de adaptação mais longo, natural, porque é o conhecimento, o médico, até você achar a ponte que liga o que é, como eu faço e quais são os meus direitos. Aí passa a ter a tranquilidade que a gente não via antes nessas pessoas com AB. Então, a gente tem antes e depois de movimentos que se interessaram pelos raros. Então, eu digo sempre, nós não estamos aqui querendo ser os melhores, mas estamos fazendo alguma coisa com a história que temos. Então, é brilhante quando eu vejo a sua ousadia, tipo cirurgia plástica de pessoas que chegam no consultório e dizem, eu só queria mexer minha mão. E você dá essa oportunidade. Ai, Mesmo que volte, mesmo que volte. Mas imagina se eu nunca comer chocolate, como eu vou saber o gosto? hum. Entende? Então, a gente tem várias repercussões muito legal. Estabelecer com essas famílias um novo senso de responsabilidade. Estabelecer nessas famílias que não há culpa, que Isso é muito isso importante. é uma coisa
transgeracional. Isso não há culpa. Se a gente for olhar para o mundo com uma bela teia genética, em algum lugar, alguém vai se encontrar parente. Em algum lugar nós vamos nos encontrar. E como saber? Mas até que isso venha à luz, a primeira coisa que a gente escuta é uma doença genética. Então, quem passou? Aí a gente entra na culpa, na Sim. ansiedade, a gente entra no julgamento, a gente entra no medo. E quando há culpa, a gente abre um divisor. Quem é culpado? Em um filho, a gente tem que abrir um divisor. Porque 50% o pai fornece e 50% é a mãe. Então, de quem é a culpa? Como a gente vai estabelecer a culpa? Então, o processo terapêutico, a gente trabalha nesse sentido. Fazer a orientação dessa aceitação. Que culpa? Vamos entender a genética. Vamos estabelecer um novo senso de propósito. Qual é o propósito dessa família? Qual é o propósito de cada filho, de cada participação? Porque muitas vezes o filho mais velho passa também a carregar o outro e aí perde o seu senso de propósito. Por pena da mãe, por compaixão do pai que está assumindo toda aquela responsabilidade e se torna co-cuidador. Então, nós temos relatos de filhos, de irmãos, que quando o irmão que tinha EB foi embora, ele quase não tinha identidade, porque a identidade dele era o sofrimento da Era ser família, irmão. do sofrimento. E a mãe sente culpa porque e agora? O que é que eu vou fazer? Qual o meu papel de volta? Então, é raro a gente, pelo menos em alguns casos que eu tenho acompanhado, que não haja, depois do falecimento, uma rachadura no relacionamento do pai e da mãe. Por quê? A gente precisa estruturar esse homem, essa mulher, dentro dessa composição da família com EB. Entende? E aí a gente tem que manter promover um distanciamento de qual é o propósito daquela família, além da doença, não dentro da doença, porque nós temos a Tawane, né? E ela faz mais coisas do que eu. Então, veja, quando a família tirou ela do centro da atenção, ela pode voar. Então, ela pinta, ela anda. Gente, eu não sei pintar com as duas mãos. E É a gente porque é muito pesado estar no centro, né? A Tal falou isso. É muito pesado quando você precisa ser exemplo, precisa estar no centro, precisa ser. Isso fica pesado para a pessoa quando ela começa a compreender que isso também traz alguma responsabilidade para ela, né? De ter que, pelo menos, fingir que está sendo forte por compaixão à mãe, né? Para que a mãe não se sinta culpada. E aí começa um relacionamento, né? Que às vezes se torna tóxico com o tempo, né? Eu preciso me encaixar no que minha mãe quer, porque ela faz tanto por mim, e eu não posso ser quem eu realmente quero ser, porque senão eu vou fazer ela sofrer, e aí ela sofre, eu sofro, meu pai sofre, meu irmão sofre, todo mundo sofre. isso, e veja que nós já temos isso nas próprias famílias, quando não tem a doença. A Tem gente tem, EB, a gente tem isso em todas as famílias, cem já por tem. cento das famílias. A gente já tem que é a culpa por você ter me dado a vida, então eu tenho que dar parte da minha vida a você. Não é?
E aí, muitas vezes, aquela dívida pela vida. Você cria uma dívida porque você ganhou a vida. E a criança, quando ela nasce com EB, que ela precisa de mais atenção, essa dívida dela aumenta, porque ela vê dissimuladamente tudo isso acontecendo em volta. Né? Eu tenho uma mãe de um filho aqui que nós começamos a fazer pequenos acordos. Porque como eu não estresso, ou como eu não posso forçar meu filho a comer a isso, a gente começou a fazer. Ele ia para a nutricionista, não gosto de nada, tia. Nada que tem aqui eu gosto. Eu digo, também não é legal. Mas vamos fazer um acordo de 2 dedos seu. Você experimenta 2 dedos seus. E você não fala com sua mãe se gostou ou não gostou, você vem para mim. E aí a gente começou a dar autonomia a essa criança ao tratamento dela. Ela começou a não ser coadjuvante, ela passou a ser participante. Eu posso brincar de bicicleta, você vai se machucar, mas você pode se machucar. Vai doer, tu vai aguentar um pouco. Ai, tia, eu queria tanto que eu aguento. Sim. Então, ela passa a começar a ter corpo, porque até então, se ninguém nem a tocava, como é que ela pode sentir dor? Aonde está a dor dessa criança? Se ela mesma não pode ser tocada. Então, como cuidador, a primeira coisa que eu faço nas minhas sessões é estabelecer o vínculo. Esse vínculo do olho aqui, que eu estou te olhando e olho no olho. E é uma sessão que a gente muda. E aí chega sorrisos, gargalhadas, Sim. desconectadas, porque é um sentimento que aquela pessoa nunca sentiu, porque pela primeira vez ela está podendo olhar para sua mãe. Pela primeira vez a sua mãe está podendo ali olhar sem nada. Os dois protegidos, e eu só bota a mão em um e bota a mão no outro. E peço para a mãe sentir o coração do filho. Ela bota a mão e olha no olho. As lágrimas começam a cair. E Sim. eu isto, então, trazer esse aparato da experiência somática, que é a gente lidar com o trauma, mas não é com o trauma porque caiu do carro, é o trauma vivido e que ficou registrado aqui, que não tem voz e não vai ter, porque muitas vezes se eu olhar para o lado, tinha alguém chorando, e a gente percebe nos pacientes de EB movimentos pequenos de cabeça, de olhar. Então, eles têm pouco isso. Por quê? Porque era difícil olhar quando as pessoas estavam olhando para eles. Então, essa coisa que a gente precisa ter consciência quando olha para o outro, isso é verdade. Porque o outro sente com a alma. E aquilo fica aqui. A vontade de dar um soco, a vontade de perguntar oh, por que você está me olhando. E a gente faz isso. A gente começa a dizer, você precisa, como é para você ir só para a escola? Ai, tia, a coisa que eu mais queria na vida, mas eu não posso ir para o recreio. Como é que a gente acorda esse recreio? Como é que a gente pode fazer? Você pode levar e fazer seu curativo se você cair. Vamos aprender com a tia que faz o curativo. Como é que você pode pedir aos diversos colaboradores de curativos, aquele que você gosta, sabe aquele tio, aquela tia que vive tendo o maior mimo com você de trazer aquele curativo que é legal? Que tal você começar a perceber qual é o melhor? Entende? Então, dá a essas pessoas a capacidade delas começarem a ter sua independência além da doença, para que os pais
passem a ter vida. E outra coisa, Roseli, como eu vou ter minha experiência se eu não tocar e não me machucar? Sim. Como? Eu vejo assim, às vezes essas mães, e é claro, né? Eu sou mãe, eu quero proteger meu filho de tudo, mas às vezes a insegurança delas, né, de não saber realmente o que esperar, ou então ter realmente medo por conta das crianças que vão se machucar, e isso passa, né, esse receio ele passa e acaba enclausurando essa identidade, né, essa pessoa nesse medo, né? E o que Sei, é e vai natural, escondendo a é natural. criança, que vira adolescente, que vira adulto, né? Achando que. E assim, esse medo dos cuidadores, esse medo da família, é o medo que eu tenho com o filho, sem nenhum Também, problema. nossa senhora. Não é? Voltando da Todos praia e têm. pensando que meu filho não vai para a praia sozinho nunca. Pois é, então por isso que é Claro que tão importante esse processo junto. Esse processo, inclusive, de apoio para os próprios profissionais. isso. Os Aí, próprios profissionais, o quanto a gente sofre quando uma nossa, criança vai embora, é parte muito, da gente que vai junto, não sofre é? muito. A gente sofre porque a gente queria a expectativa de muitos. Eu tenho aqui em João Pessoa adultos que trabalham, que têm famílias, que já têm netos, que A não gente faz têm essa. planos, né? A gente faz planos para que. Porque a gente também se envolve nesse contexto. A gente faz planos para aquela pessoa. Porque eu acho que é muito humano isso, né? Por mais que a gente não queira, a gente, na hora que a gente pega aquela pessoa e começa a cuidar e começa a tratar, você começa a se envolver, você faz planos para ela, né? Isso é normal. Então a gente também tem essa perda, a gente também sofre. Eu queria, eu queria ler algumas coisas que as mães colocaram aqui, porque tem várias mães que sempre entram, sabe, no Debra Talks, que são mães que a gente já conversou, então são mães super ativas. E a Tatiane, que foi a que falou, a psicóloga, ela colocou aqui, ó. Aí eu queria conversar com você sobre isso. O grupo de mães tem um efeito terapêutico para todas nós. Um espaço para desabafarmos sem sermos julgadas. O que recebemos é apoio. Isso é fundamental para nós cuidadores. Aí eu quero ler uma outra mãe, a Débora Bottini, que colocou aqui, ó. Os cuidadores precisam encontrar apoio e sentir-se parte de um grupo que compartilha aflições e muitas alegrias também. O grupo de mães é, como a Tati falou, uma fonte de apoio mútuo. Eu quero ler mais uma, que é da Ana, que a Ana colocou aqui. Cadê a Ana? Colocou a Ana Luísa, que também é outra mãe. Tati, nosso grupo é essencial para nos unirmos e lá falamos das mesmas coisas. É um acalento para nossos corações e cabeça. E aí ambas concordaram, né? As três concordaram. Assim, é, esse a gente vê, né, quando essa criança nasce, às vezes a família toda se coloca em apoio a esse pai, a essa mãe, né? Mas ali na hora, depois que a gente vai para casa, que eles vão para casa, aquele contexto familiar se fecha um pouco, né? É a mãe, é o pai, é alguém que ajuda mais próximo, uma, duas pessoas. E acaba que muitas pessoas julgam. Profissionais da saúde julgam, será que essa mãe está fazendo certo? O vizinho julga, né? Todo mundo tem uma sugestão, uma dica, um conselho, alguma coisa que para falar que vai dar certo. Essa, e essa mãe, ou esse pai, ou essa família, no centro disso tudo, sendo bombardeado por informações e por desejos e vontades diversos, né, de todos os lados. E essa cabeça, assim, vai a mil. E quando eles colocam que essa mãe, esse grupo de mães,
traz para elas um pouco disso, é um pouco de identidade, representatividade, é alguma coisa sem julgamento, ou então Eu digo, como ajudar, né? Como se é, inserir nesse contexto? Como eu fazer acho isso? que todos nós temos alianças. E as alianças faz com que a gente faça feito cordinha, para que a gente possa, eu digo que fazer a chamada resiliência. A resiliência, a árvore, ela diz muito bonita para a gente. Quando chove, as folhas não ficam em pés, vivas. Elas fazem isso para que a água bata e quando a chuva passa, ela volta a fazer isso. E essa reunião de mães é para isso. É para quando está chovendo chuveiro, chovendo muito no terreiro de uma, a outra poder sustentar, entende? E se eu já passei por algo que faz parte daquilo que eu vivo, eu somo. Eu não faço essa enxurrada, tá? Uma coisa é eu cuidar de uma ferida, outra coisa é eu cuidar de EB. Então, quem já passou com EB, fica muito mais fácil acalentar. Então, eu digo que é buscar um ombro, é buscar uma aliança e é fortalecer justamente essas mães que começam do zero. Quantas pessoas hoje, eu acho que essa aliança, eu chamo muito de aliança, eu gosto muito dessa coisa de você fazer isso, É rede, sabe? né? É rede. É, essa Rede. rede, é uma rede que você pode se jogar ali, dizer, eu estou arrasada hoje. É, Hoje aconteceu isso, e você tem um ombro de uma pessoa que sabe o tamanho e o tanto da tua dor. sim. Que vai poder dizer, eu já passei por isso. Não sei se vai te ajudar, mas nesse momento eu fiz isso, isso, isso. Então, eu não estou fazendo o caminho primeiro, sabe? Eu já tenho uma tábua e eu vou dar sustentação àquilo que eu já tenho. Então, essa rede, ela é muito, muito importante. Essencial. Não só para cobrar. Eu acho que não só para cobrar os direitos. Isso também é importante. Fazer essa rede, para que essa rede venha através de uma orientação, de uma verdade, dizer, não, ó, para e pensa. Eu acho que isso não é dessa forma. Volta lá com o médico e vê. Eu já passei por isso e teve. É isso que nós fazemos de mãe para filha e de tia. Essa rede nós temos também, Sim, só todo mundo. que em um outro contexto. E essa rede, a gente precisa validar ela mais e mais e mais. Não só aonde tem pessoas que nós convivemos também, quando você traz essa rede, ela também serve muito de apoio à questão da discriminação social. A discriminação social talvez seja pior. As famílias se escondem porque quando traz seu filho, as pessoas correm. Então, qual o papel da sociedade, qual o papel da igreja, qual o papel de todas essa rede, que a gente tem essa rede para cobrar uma rifa, para fazer isso, para fazer. Por que a gente não tem essa rede de inserção dos diferentes? Por que a gente não tem essa rede de inserção para a gente mostrar as doenças, para que a gente não passe por constrangimento a entrar em avião? Para a gente não ter essa discriminação quando o filho nosso está no restaurante, quando o filho nosso entra no ônibus. Então, eu digo sempre que não parece, mas eu sou envergonhada. Então, para fazer live, eu fico, ai, Jesus, meu Deus, espera aí, calma. Mas se eu me sentar no ônibus, eu faço, tudo bom? Como vai? E o que foi isso? A gente tem que começar a fazer isso. Olha, você conhece a B.
Então, quando eu começo a fazer essa inserção de você poder ser vulnerável, a gente fala muito em ser forte. A gente precisa ser vulnerável para conhecer a nossa Ai, fortaleza. gente, eu adoro. Tem um livro da Brené Brown, que é O Poder da Vulnerabilidade, que ela fala sobre isso, Claro. que é Como eu tão vou ser forte se sensacional. eu não sou fraca? Como eu posso ser forte se eu não sei o poder da minha força? Eu preciso ser fraca, ou frágil, ou vulnerável. Entendeu? Como eu vou brigar se eu não chegar para um advogado e dizer, ô, doutor, eu tenho medo de brigar, porque eu sou pobre, porque eu sou humilde, porque eu não sei de nada. E o juiz já disse que eu não posso, mas meu filho precisa desse leite. Isso é vulnerabilidade. Mas o que é que a maioria de nós fazemos? A gente se encrosta, a gente entra para a crostazinha da gente e essa crosta ela vai aumentando, porque eu não me permito ser vulnerável. Então eu digo, gente, enquanto eu não Permita. disser que eu tenho medo que dá borboleta na barriga, né? Quando a gente vai ficar com mais potência? Quando eu não digo, olha, eu tenho vergonha, meu filho tem um problema de pele e eu fico com vergonha. Então eu digo muito a elas, vamos ter vergonha. Vamos Vamos dizer, dizer, né? Vamos deixar. A gente tem que ser tão forte que às vezes a gente esquece que ser vulnerável faz parte, assim, que é eu, di- super importante. e eu digo que o preconceito ele é de todos os lados, e isso foi uma das coisas que me fez também ir para a EB, porque eu sofria preconceito porque eu era bonita quando era jovem. Eu não podia brincar muito, falar muito. Blá, blá, blá. Aí eu digo, o pessoal do EB não pode sair porque também é diferente. O mundo é de gente diferente. Se a Sim. gente não for diferente, como é que a gente vai conhecer a beleza da gente? Eu digo, desculpa a expressão, acho que seria uma merda todo mundo igual. É, Que com bom certeza. que Ia ser somos chato. diferentes, para que eu possa conhecer mais. Você já imaginou você ser cirurgiã plástica do que já tinha, se não tivesse EB? O que é que você ia aprender mais? Fazer o mais, o mesmo? Gente, eu ia aprender muita coisa, tá? Porque eu não sei nada. Tem muita coisa para aprender. Nossa, eu acho que uma vida é pouco para tanto que a E gente tem que aprender. veja o quanto essas pessoas que nascem com EB têm ensinado para a gente, para a medicina, para a área de curativos. Gente, Para esparadrapo, alma. não é? Não precisa de esparadrapo, eu não sabia. O mundo da tecnologia que existe hoje na medicina, que você pode colocar um curativo que não gruda. Gente, isso existe. E existe por conta da EB. Muitos. Existem vários. E eu digo muito a eles, Tem gente, muito. vocês estão trazendo para a gente tecnologia, aprendizado, curiosidade. Vocês não trazem, vocês não são Nossa, portadores da doença. empatia, solidariedade, cidadania. Eles Tanta são, palavra. eles são portadores da cura. Senão a gente não sabia o que era EB. Já imaginou? A gente não sabia o que era EB. Sim, e a cada dia que a gente trata bem, a gente tem a condição de melhorar a vida não só deles, mas de outras e outras doenças, psicossomáticas também, não é? Que a gente está aí aprendendo. Eu digo que normal, assim, isso é um exemplo pessoal meu, no hospital que eu trabalho, ele não é meu, mas depois que a gente teve esse primeiro contato
mais forte com uma criança com EB, o tanto que a gente mudou e evoluiu e o tanto que a gente ajudou outras crianças. Eu acho até que a gente talvez ajude pouco. A gente não tem um serviço estruturado para EB no Hospital Infantil, no estado do Espírito Santo, não existe. Mas o tanto que a gente evoluiu e entendeu, sabe, e melhorou, o tanto de outras crianças que a gente pôde ajudar é imenso. Então eu sempre costumo falar isso, eu costumo falar isso sempre assim, que depois disso, o Hospital Infantil mudou. Mudou, as pessoas mudaram, as pessoas que se permitiram mudar, né? Claro, não são todas que se permitem. As pessoas que se permitiram mudar, mudaram. A gente mudou muitos conceitos e ajudamos tantas outras pessoas, tantas outras crianças por conta desse contato. Eu queria falar o que a Lelê falou aqui, é outra mãe. A Juliane também é mãe, a Juliane vice-presidente. Ela colocou aqui, ó. É bom ouvir a doutora Rosali falar isso. Nos mostra que a maternidade é real. A maternidade é real para todas nós, assim, né? Em graus diferentes, né, Rosângela? Com problemas diferentes, mas ela é super real. Eu agradeço a maternidade, essa oportunidade de ter um olhar diferente. Talvez se eu não fosse mãe, talvez eu não tivesse o olhar que eu tenho hoje. Então, é muito importante isso. E a Lelê colocou aqui, ó. Às vezes a dor é aceitável pela criança para viver aquele momento. Estava falando sobre a gente deixar as crianças fazerem as coisas, né? Independente. Precisa. Precisa. A É, dor e a experiência do machucar é muito individual. Já percebi que dói mais em mim do que na Alice. Ela machuca, olha para mim e ri. Eu queria, né? É isso, né? Dói mais na gente. Dói na gente. Uma coisa Dói físico. É uma que é, dor física. que é importante que as mães antigamente não tinham, as mães, por não conhecer a doença, elas deixavam os filhos ter a vida natural. O andar, a criança andar, com ou sem atadura, está ligado à sua segurança no mundo. A criança, ela não anda quando você diz, vem que você não cai. Ela não entende isso. O corpo dela não entende. Então, até a criança desenvolver o neocórtex, a linguagem, toda a linguagem da criança, ela é corporal. Então, os primeiros movimentos de segurança da criança é no pé. Ela anda quando ela se sente segura, não quando você dá segurança a ela. Então, essa estruturação da cliente, fazer isso, mesmo com a atadura, ela precisa disso. É importante, quando ela bate, mesmo se machucando, ela está estabelecendo limites. O Sim. limite Dela. 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 Então, essa história corporal, ela vai precisar fazer. Quanto mais ela desenvolver o toque, o tocar, o bater, o se machucar, mais o corpo dela vai reagir. Quanto mais eu, mãe, eu, cuidador. A gente precisa lembrar que a gente está lidando com neurônios espelhos. A criança, ela nasce com neocórtex para desenvolver, até 7 anos. Tudo, se eu sorrio, é aceitação. É medo. Então, a gente precisa reeducar essas mães para que a criança possa dar o significado da sua própria vida. Segura isso aí, gente. Vai cortar em 47 segundos, então a live vai cair e a gente vai chamar outra. E aí, eu só queria citar aqui algumas pessoas que falaram, né? Oficial Saralo, que disse que as mães, quando elas pegam os bebês no colo, elas acabam criando uma força incrível. A Rosana Nóbrega também falou que a mãe criou os filhos e hoje ela leva uma vida normal. Que mais?
A Tati também falando que tem que trabalhar a autoestima. A Rosana falando. Ai, gente, eu não vou conseguir ler todos, vai cair. E aí a gente volta daqui a 8. A gente